A Toca das Raposas. Capítulo 6. Neil deixou a realidade para trás quando entrou no quarto de Dan. Passar um mês com o grupo maluco de Andrew e um iMac volátil prejudicara quase irreparavelmente sua imagem das raposas. Agora ele estava tomando um copo de chá gelado doce e comendo biscoitos que René trouxera de casa. Perguntaram apenas uma única vez sobre a briga, e quando Neil ignorou o assunto não o pressionaram. As garotas estavam conversando sobre os projetos de caridade que queriam que as raposas participassem naquele outono. Dan estava sentada e encostada no ombro de Matt, os dedos entrelaçados com os dele, e balançava a cabeça enquanto René contava nos dedos as ideias que tinham. Parecia bastante amigável agora que Andrew não estava por perto, mas Neil já havia notado sua força. A mãe teria dito que ela era feita de material mais resistente. Neil pensou que para ser a capitã de um time tão desorganizado como aquele, não tinha como ser de outro jeito. René, a colega de quarto de Dan, era um verdadeiro mistério. A goleira sênior das raposas tinha cabelo branco platinado cortado na altura do queixo. Os 5 centímetros inferiores de seu cabelo eram tingidos em cores de tom pastel alternadas. Era interessante o suficiente para justificar uma segunda olhada, mas bastante surpreendente quando combinado com a pouca maquiagem, as roupas conservadoras e o delicado colar de cruz de prata. Nick a chamou de a queridinha da equipe. Neil entendia o porquê ao ouvi-la falar. Ele não fazia ideia de como ela se encaixava no time de desequilibrados em recuperação das raposas. Às 5, o iMac ligou para avisar que Seth e Allison estavam a caminho do campus, vindos do aeroporto. Estavam colocando os copos na pia quando Nick apareceu, procurando por Neil. "Estou cronometrando vocês", avisou Dan, mostrando o relógio para Nick. "Sei quanto tempo leva para chegar na quadra, ainda mais do jeito que você dirige. Leve ele direto para lá, escutou?" Nick balançou a mão para ela. "Tenha um pouco de fé no cara aqui, Dan. Esse é o trabalho da René, não meu. O meu é me certificar de que vamos começar o ano com 10 corpos capazes de jogar. Não é como se a gente fosse matar ele." "Kevin já tentou", ressaltou Matt. "Ah, um tapinha não dói." Nick fez um sinal para Neil. "Vamos logo? Esse povo me faz sentir que não sou bem-vindo." Não esperou pela resposta, sumindo no corredor. Quando Neil saiu do quarto das meninas, viu que ele corria escadas abaixo. Teve que se apressar para alcançá-lo. Nick esperou até que estivessem nos andares inferiores. Arqueou as sobrancelhas para Neil em uma surpresa exagerada. "Então você fala francês?" "Sim", confirmou Neil. Nick esperou para ver se ele diria mais alguma coisa. "Por que francês?" "A família da minha mãe é francesa." Essa mentira provavelmente faria a mãe britânica se revirar no seu túmulo de areia. "Ela não me deu muita escolha de idiomas para estudar na escola." "Como Kevin aprendeu?" "Você não sabe?" perguntou Nick. "Você sabia que ele ia te entender." "Eu ouvi falar em francês certa vez", comentou Neil. "Foi Jean quem ensinou", contou Nick. "Jean Morial? Ele é defensor dos corvos, vindo de Marsella." Os dois eram bem próximos, e ele ensinou francês para o Kevin na encolha. "Ei, talvez você possa me ensinar algumas cantadas boas." "Kevin se recusa a me ajudar." "Tenho certeza que nunca aprendi as coisas que você quer dizer." "Que desperdício", reclamou Nick. Andrew estava apoiado no carro esperando por eles. Kevin já se instalara no carona, e Aaron permanecia sozinho no banco traseiro. Andrew estava entre Neil e a porta, então Neil tinha que parar em frente a ele. Nick continuou dando a volta no carro até o banco do motorista, deixando-o à mercê da compaixão inexistente de Andrew. "Você esperou pela gente", disse ele, fingindo surpresa. O mentiroso que de vez em quando resolve ser honesto. Esperto. Faz as pessoas ficarem sempre em dúvida. Muito eficiente. "Eu saberia. Também faço a mesma coisa, sabe como é." "Pode entrar. Eu te sigo." Neil entrou, sentando-se no banco traseiro. Andrew veio logo depois, prendendo Neil entre ele e o irmão. Nick já havia dado a partida no carro. Assim que Andrew fechou a porta, Nick saiu de lá como se quisesse levar o asfalto junto. Neil automaticamente pegou o cinto de segurança, mas um dos irmãos estava sentado nele. Andrew se espalhou no banco, apoiando-se nele. "Depois de tudo que fizemos por você, precisava começar uma briga com a gente." "Que vergonha, Neil. Você começou essa briga um mês atrás", disse Neil. "Se quiser que isso pare, é só me deixar em paz. Eu gosto de brigar. Só é um problema quando o treinador e Abby e os outros intrometidos começam a pegar no nosso pé."
Tenha consideração. Tenha consideração você e não mexa nas minhas coisas. Como você sabe que foi a gente de todo modo? Pode ter sido o Matt. Inocente até que provem o contrário, não existe em uma quadra de X. Não ouvi você negar ainda. Você não acreditaria, de qualquer jeito. Eu não acredito em nada do que você diz. Acredite nisso, Neil. Você não pode colocar uma coleira em mim. Não ache que você consegue, tá? E não seja burro o suficiente para dizer para outras pessoas que consegue. Não é seguro. Você vai me fazer ter vontade de quebrar sua cara. Você? Perguntou Neil. Você não consegue. O sorriso de Andrew ficou ainda maior. Ah, isso me parece um desafio. Ah, mãe, será que posso? Sua mãe está morta. Não acho que ela se importe com o que você faz. Tenho certeza que ela nunca se importou, retrucou Andrew. Bem, ela deve ter se ofendido com a parte da morte, mas eu achei bem divertido. Mas você está certo. Ele bateu a palma da mão na têmpora como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Óbvio, eu faço o que eu quero. Considere este seu convite oficial, seu desgraçado suicida. Vou levar você para Colômbia com a gente nesta sexta-feira. Ele se afastou de Neil e levantou 5 dedos, sorrindo para Neil através deles. Você tem 5 dias para conhecer os outros. 5 dias de treinos e todas as bobagens ridículas do treinador. Então é a nossa vez na sexta-feira. Pode nos conhecer fora da quadra. Vamos te levar para jantar fora, disse Nick por cima do ombro. Nós morávamos em Colômbia, então sabemos os melhores lugares para ir lá. Melhor ainda, temos um lugar para dormir de graça, então não precisamos nos preocupar em voltar bêbados ou exaustos. Vai ser do caralho. Eu não bebo nem danço, disse Neil. Não tem problema, retrucou Andrew. Kevin não dança mais e eu nunca dancei. Você pode beber refrigerante e conversar com a gente enquanto os outros fazem papel de idiota. Não podemos chegar até o fim do ano com este pequeno desentendimento entre nós, então vamos tirar uma noite de folga e consertar isso. Consertar era uma escolha estranha de palavra. Neil sabia que um deles teria que ceder para que eles se dessem bem, e tinha certeza de que Andrew também entendia isso. Era óbvio que Andrew esperava que ele fosse o primeiro a ceder. Neil sabia que deveria. Já passará da hora de ceder. Mas queria provar que Andrew estava errado, independente do quanto a ideia fosse estúpida. Se eu for, prometa que não vai mais mexer nas minhas coisas. Nunca mais. Tão possessivo, disse Andrew. Óbvio que sou, disse Neil. Tudo que tenho cabe em uma mochila. Andrew pensou a respeito. Então respondeu com um sorriso enorme. Tá. Uma noite com a gente e eu não invado mais seu quarto. Essa sexta vai ser muito divertida. Neil duvidava muito daquilo. Eles chegaram ao estádio 1 minuto antes de seus companheiros de equipe mais certinhos e esperaram na calçada pela chegada da caminhonete de Matt. Assim que os veteranos estacionaram e saíram, Andrew apontou para Neil. Olha só, chegou inteiro. Alguma parte do seu corpo está sangrando? Perguntou. Matt. Nenhuma parte vital. René interveio antes que os amigos pudessem reagir. Por que não esperamos Seth e Allison lá dentro? Ainda falta um tempo e está meio quente aqui fora. Talvez eles sofram um acidente e não consigam chegar, disse Nick esperançoso. Sério, Nick, protestou René meio inapropriado, não acha? Suas palavras foram gentis e havia um leve sorriso em seu rosto, mas ainda assim, Neil sentiu a repreensão. Era mais sutil, mas de alguma forma mais letal do que os olhares irritados que Matt e Dan lançavam para Nick. Talvez porque a decepção que mostrava com a atitude de Nick fosse tão doce. Nick desviou do olhar dela, dando de ombros, desconfortável. Vamos, disse Dan, liderando o caminho até o vestiário. O iMac e Abby estavam empoleirados no centro de entretenimento do saguão quando eles entraram. O aborrecimento de Dan desapareceu, dando lugar ao entusiasmo genuíno enquanto cumprimentava a dupla. O grupo de Andrew foi direto para um dos sofás enquanto Matt esperava as meninas no outro. Neil escolheu uma poltrona onde pudesse ficar de olho em todos. Depois dos cumprimentos amigáveis de René, ela se retirou para o sofá de Matt. Deixaram um espaço entre eles para que Dan pudesse se sentar. A capitã do time ficou com o iMac por mais algum tempo, conversando animadamente sobre as ligas principais do X de verão. Demorou quase 20 minutos para as duas últimas raposas chegarem, e Neil sentiu a tensão na sala aumentar quando a porta se abriu. Observou as reações de seus companheiros de equipe e dividiu mentalmente o time em 4 grupos, os 3 de Dan, os 4 de Andrew, os recém-chegados e ele.
Seth Gordon foi o primeiro a entrar, trazendo consigo seus problemas de atitude. Não parecia feliz em rever nenhuma daquelas pessoas após ficar longe por apenas um mês, e praticamente resmungou como forma de cumprimento. Demorou-se por um segundo olhando para Neil com a expressão carrancuda, parecendo furioso, mas foi só isso. Se jogou em uma das cadeiras com os membros compridos e ostentando ódio puro, olhando para a porta enquanto esperava a companheira chegar. Alison Reynolds estava logo atrás dele. Ela parou na porta e olhou para a sala, parecendo irritada com a grosseria do colega de time. Neil já tinha visto fotos de Alison quando pesquisava as raposas, mas ainda assim era preciso olhar mais uma vez. Os Reynolds eram bilionários graças aos seus resorts de luxo mundialmente conhecidos. Alison se tornou uma princesa de conto de fadas moderna e uma celebridade devido à sua associação com os clientes da família. Reza a lenda que perderá o direito à herança quando escolheu jogar X e estudar em universidades públicas em vez de se juntar ao negócio da família, mas Alison ainda parecia uma estrela das passarelas. Todos os outros usavam jeans amassados após a mudança. Alison parecia pronta para uma sessão de fotos com cachos platinados, saltos agulha e um vestido apertado. Bom ver vocês dois também, disse o iMac seco. Alison o ignorou e cumprimentou Abby. Você sobreviveu ao verão. Pela graça de Deus, respondeu Abby. Mas não fica mais fácil, disso tenho certeza. Alison analisou o ambiente, os lábios se curvando um pouco em escárnio quando viu o grupo de Andrew. Seu olhar parou em Neil e ela o avaliou por alguns instantes com expressão calculista. Vou sentar perto de você, declarou. E então cruzou a sala para se instalar no braço da poltrona. Não tinha muito espaço para ela ali, teve que se apoiar nele para poder se equilibrar. Colocou um dos braços em volta do ombro de Neil para não deslizar e cruzou as pernas na altura do joelho. O movimento fez com que seu vestido subisse ainda mais, mostrando boa parte de suas pernas torneadas e bronzeadas pelo sol. Neil viu isso acontecer de sua visão periférica, mas manteve o olhar no rosto de Alison. Sua pele ardeu ao pensar nas porradas que a mãe lhe dera. Viver fugindo significava não ter tempo para amigos ou relacionamentos, mas isso não impedia que Neil prestasse atenção nas garotas conforme crescia. A mãe, sempre atenta, percebeu os olhares demorados e a distração crescente do filho. Com medo de que revelasse seus segredos por causa de uma paixão infantil, ela o espancava como se pudesse matar seus hormônios com as próprias mãos. Alguns anos dessa violência e Neil finalmente entendeu o recado. Era perigoso demais se relacionar com garotas. Alison era linda, mas proibida. Eu posso sair se você quiser sentar aqui, sugeriu Neil. Não, tá tranquilo assim. Ela sorriu, mas tinha certo ar de presunção, provavelmente porque Seth olhava para eles como se pudesse matá-los apenas com sua força de vontade. Alison olhou para o iMac e estalou os dedos em um gesto impaciente. Isso vai ser rápido, não é? O voo foi longo e estou exausta. São vocês que estão atrasando tudo, respondeu o iMac, e apontou um dedo para Neil. Primeira pauta, Neil Josten, nosso novo atacante reserva. Tem alguma coisa para dizer? Quando Neil balançou a cabeça, o iMac apontou para Alison e Seth com o polegar. Você já conhece todos os outros. Esses dois são os últimos, Seth Gordon, atacante titular, e Alison Reynolds, nossa. Pivô. Perguntas, comentários, preocupações? Alguém? Seth apontou para Neil e disse, irritado. Eu tenho uma porra de uma preocupação. Neil imaginou que o iMac já tivesse ouvido essa discussão antes, porque falou por cima de Seth como se não o tivesse ouvido. Ótimo, então. Vamos seguir em frente. Abby desceu do móvel em que estava sentada e distribuiu maços de papéis grampeados. A mesma chatice de sempre nesses formulários. Assinem no lugar indicado e me devolvam amanhã, logo cedo. Vocês não vão poder treinar até que eu tenha tudo isso arquivado. Os treinos de verão começam 8h30. Aproveitem para dormir enquanto podem, porque quando o semestre começar, os treinos serão às 6h. Nos encontramos na academia. Vou repetir, nos encontramos na academia. Se alguém se atrasar porque se enganou e veio para cá, vai levar uma sapatada na cara. Vocês ficaram só um mês fora daqui. Tenho certeza de que sabem como tudo funciona. Sim, treinador, respondeu o time em uníssono. Os exames físicos serão feitos hoje antes de irem embora. Andrew, você primeiro. Seth vai logo depois. O resto pode fazer unido NIT ou coisa do tipo. Vocês decidem.
Nem pensem em ir embora antes de passarem pela Abby, disse, lançando um olhar irritado para o grupo de Andrew. Andrew e Nick fizeram cara de inocente, sabendo que não enganavam ninguém. Abby se posicionou atrás de Kevin. O iMac hesitou antes de pegar os papéis empilhados ao lado dele, virados para baixo. A última coisa que precisamos resolver hoje é a nossa programação. Já? Perguntou Matt. Ainda estamos em junho. Ainda não temos as datas, mas o CRE realizou algumas mudanças que vão fazer essa primavera parecer fichinha. Eles notificaram os treinadores no nosso distrito um por um para tentar amenizar os danos. A coisa pode ficar bem feia. Como pode ser pior do que aquela merda que tivemos que aguentar ano passado? Perguntou Seth. Matt contou nos dedos. As invasões, ameaças por telefone, a fúria da imprensa, vandalismo. Meu favorito foi quando alguém falou para a polícia que tínhamos um laboratório de metanfetamina no dormitório, lembrou Dan, ácida. Batidas policiais são uma delícia. Mas eu achei as ameaças de morte bem criativas, comentou Nick. Talvez dessa vez eles decidam ir até o fim e matem um de nós. Vamos votar. Eu escolho Seth. Vai se fuder, sua bicha, disse Seth. Não gosto dessa palavra, respondeu Andrew. Pode parar de usar. Ia dizer, vai se fuder, sua aberração, mas aí ninguém ia saber com qual de vocês eu estava falando. É só não falar com a gente, concluiu Aaron. Você nunca tem nada de útil para dizer. Já chega, protestou o iMac. Não temos tempo para essas briguinhas esse ano. Tem uma nova escola no nosso distrito. Neil olhou para Kevin, bastante pálido e tenso. Com 4 garotos dividindo o mesmo sofá, o grupo de Andrew estava todo apertado, ele e Kevin sentados no meio. Mesmo sob o efeito dos medicamentos, Andrew não tinha como não ter notado a tensão de Kevin, mas devido ao efeito dos remédios em suas veias, parecia ter achado engraçado. Ele sorriu para Kevin, mas o sorriso sumiu de seu rosto assim que o iMac falou. Edgar Allan está vindo para o sul. O choque fez o time ficar calado, mas não por muito tempo. Nem ferrando, disse Dan, ríspida. Isso não tem graça, treinador. Seth aparentemente não achava a mesma coisa porque começou a rir. Aaron, Nick e Matt falavam um mais alto do que o outro, exigindo explicações. Alison emitiu um som agudo de descrença que fez com que as orelhas de Neil zumbissem. René, assim como Neil, observava Andrew e Kevin sem dizer nada. O iMac tentou explicar a lógica do CRE, mas continuava prestando atenção em Andrew. Não demorou muito para que o time percebesse o motivo de sua distração. O tumulto foi diminuindo aos poucos. O sorriso de Andrew também retornava gradualmente. Dessa vez, mostrando todos os dentes. As drogas de Andrew podiam o deixar em estado de mania, mas não menos perigoso. Neil sabia o que aquele sorriso significava e se preparou para a violência. Ei, Kevin, disse Andrew. Você ouviu? Tem alguém sentindo sua falta. O CRE não deveria ter aprovado isso, comentou Kevin, tão baixinho que Neil quase não conseguiu ouvir. Você disse que ele viria atrás de você. Eu não sabia que seria desse jeito. Mentiroso, rebateu Andrew, e Kevin estremeceu. Andrew se virou para se sentar de lado no sofá e poder olhar melhor para Kevin. Estava com as costas apoiadas em Nick, que, perturbado, se inclinou para longe do primo. Os nós de seus dedos estavam brancos por segurar o braço do sofá com força demais. Andrew não percebeu ou não se importava com o desconforto dele. Só tinha olhos para Kevin. Kevin parecia enjoado, mas não em pânico após essa notícia bombástica. Andrew não teve dificuldades em interpretar essa pseudo-força. Você já sabia disso, concluiu Andrew. Há quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5. O treinador me contou quando foi aprovado em maio. Maio. 1 dia de maio. One day in May. May Day, código de socorro. Curioso, Kevin Day. Quando você ia me contar isso? Eu disse a ele para não contar, interveio o iMac. Você escolheu o treinador em vez de mim? Perguntou Andrew e riu. Ah, vejam só. Favoritismo, decepção, traição, tudo tão familiar. Depois de tudo que fiz por você. Andrew, para com isso, avisou Abby. Me ajude, disse Kevin, quase em um sussurro. Andrew estalou a língua e inclinou a cabeça para o lado. Ajudar você? Ajudar um cara que mentiu para mim durante 1 mês. Como? Eu quero ficar, disse Kevin. Vou te pedir de novo, não deixe ele me levar embora. Seria você a dizer sim, argumentou Andrew. Talvez tenha se esquecido. Por favor, sabe o quanto eu odeio essas 2 palavras.
Kevin olhou para suas mãos apertadas em seu colo, observando a cicatriz que percorria as costas da mão. Neil só tinha visto de relance, porque não queria que Kevin o pegasse observando. Eram linhas irregulares ao longo dos ossos finos de sua mão. Mas Rico quebrara sua mão, não fora um golpe limpo. Andrew deu um suspiro exagerado e estendeu a mão, impedindo Kevin de continuar olhando para a cicatriz. Olha para mim, ordenou Andrew. Kevin ergueu 2 olhos apavorados para ele. Neil não entendia como Andrew conseguia sorrir diante de um olhar tão vazio mesmo com os remédios. Neil sentia o desespero de Kevin do outro lado da sala, e era uma sensação tão familiar que tinha vontade de vomitar. Vai ficar tudo bem, garantiu Andrew. Eu prometi, não prometi? Você não acredita em mim? Levou certo tempo, mas enfim Kevin pareceu relaxar. Seu olhar ganhou mais vida enquanto absorvia cada pedacinho da força que Andrew lhe passava. Era incrível ver o quanto sua confiança em Andrew era inabalável. Neil não saberia dizer por que Kevin acreditava que um baixinho psicótico conseguiria protegê-lo de uma família tão fodida quanto os Moriyama. Apesar de pensar que deveria ficar impressionado com isso, tudo o que conseguia sentir era ressentimento. Engoliu em seco, reprimindo a agitação em seu estômago, e parou de olhar para os dois. O iMac os observou por mais 1 minuto, então assentiu. O anúncio oficial do CRE vai acontecer mais pro fim do mês. Eles concordaram em esperar até que todos vocês estivessem aqui, porque assim fica mais fácil de protegê-los. Isso não significa que não precisam tomar cuidado. Chunk, que se chama Charles Vittieri, é o presidente da nossa universidade, Neil, deu novas ordens para que os repórteres não possam entrar no campo sem escolta policial durante todo o verão. Vocês vão ver o dobro de policiais do campus por aí, e preciso que salvem os números deles nos celulares, por via das dúvidas. Entendido? Neil não tinha um celular, mas se juntou ao coro em resposta. Sim, treinador. Todos ficaram quietos, e Neil não conseguiu aguentar mais. Mais alguma coisa, treinador, ou terminamos por aqui? Isso é um grande problema, comentou Dan. Muda absolutamente tudo. Você não entende. Neil descobriu no mesmo dia que Kevin, contou o iMac. Eu já conversei com ele, então ele entende muito bem. E não tenho mais nada para dizer. Abby, eles são todos seus. Pode fazer o que quiser. Neil se levantou e se dirigiu para a porta sem olhar para trás. Dan tentou chamá-lo para fazer o exame físico, mas Abby a silenciou. René o alcançou já do lado de fora. Infelizmente essa notícia significa que Andrew não pode mais te dar carona de volta ao dormitório, disse ela. Kevin precisa dele agora e isso elimina qualquer acordo que vocês tivessem. Mas se não se importar de esperar um pouco, pode pegar uma carona com a gente. Tem bastante espaço na caminhonete do Matt. Neil pensou em dizer não, mas tudo o que conseguiu dizer foi: por que o Kevin confia no Andrew? René sorriu. Porque ele sabe que pode. Com tanta coisa em jogo, insistiu Neil, como se ela não compreendesse tão bem quanto ele o que estava acontecendo. E podia ser que de fato não compreendesse. Talvez ela não soubesse o que Kevin estava arriscando e o que enfrentaria se Andrew fracassasse. Talvez ela não fosse como eles. Era alguém normal, ou tão normal quanto uma raposa poderia ser. Gangues e vinganças familiares eram coisas de filme. Neil odiava que ela não entendesse, mas odiava ainda mais o fato de ele conseguir. Com tanta coisa em jogo, ele acha mesmo que Andrew é o suficiente? René estendeu a mão para ele. Neil disse ela com tanta gentileza que o fez se perguntar se ela sequer prestar atenção no que dissera. Neil, por favor, espere pela gente. Não, disse Neil, dando um passo para trás. Sei o caminho de volta. Obrigado. Ele enrolou a papelada que tinha em mãos e saiu em um trote lento. René não tentou chamá-lo de novo, mas Neil sentiu seu olhar na parte de trás da cabeça. Assim que chegou do outro lado do estacionamento, acelerou, começando a correr para valer. A corrida não foi o suficiente para acalmar a ansiedade crescente que corroía seu estômago. Quando chegou ao dormitório, estava ainda mais irritado do que quando saíra do estádio. Tentou se distrair guardando seus pertences, mas acabou andando de um lado para o outro com a mochila vazia nas mãos. Já estava na 5ª volta quando não conseguiu mais se conter. Ajoelhou-se no chão e abriu as gavetas da comoda, tirando com pressa suas poucas roupas para poder chegar ao cofre. Digitou o código e abriu o cadeado de combinação, ansioso para ver a pasta. Examinou-a de ponta a ponta, verificando e contando tudo de novo. Não deveria ter se mudado para lá.
Não deveria ter escolhido ficar após saber da mudança do distrito e descobrir quem eram os Moriyama. A última gota deveria ter sido quando Andrew remexera nas suas coisas, apesar de ainda não ter dito nada a respeito do que vira na pasta de Neil. Quem sabe Andrew não fosse esperto o suficiente para entender os recibos, ou pode ser que tenha deixado a pasta de lado quando percebeu que era basicamente um altar para Kevin e Rico. Mas Neil não podia apenas supor que Andrew não tinha encontrado dinheiro. Até onde sabia, Andrew estava esperando para jogar tudo na cara dele mais tarde. O pânico era como um aviso para que fosse embora naquele instante, mas Neil não conseguia se mexer. Uma voz mais baixa que seu medo o impedia de se levantar de novo. Neil ainda se lembrava do colapso de Kevin na casa de Mac no mês anterior. O medo que Kevin sentia o dilacerava porque Neil conhecia aquela sensação. Todos os dias quando acordava precisava reaprender a respirar. Todas as manhãs, passava 2 minutos calculando as chances de ser capturado, pesando os prós de ficar onde estava e procurando se acalmar. Será que Kevin fazia a mesma coisa? O olhar petrificado de Kevin para Andrew hoje era o mesmo que Neil via refletido no espelho. Quando parava de atuar, quando parava de se preocupar com quem o estava observando, quando se desprendia das mentiras que o mantinham vivo, aquela era a única expressão que era capaz de fazer. Neil colocou todos os pertences de volta no cofre e procurou pelos cigarros que comprará mais cedo na loja. Foi até a janela, abriu os 2 cadeados que a mantinham fechada, e abriu o vidro o máximo que conseguia. Uma tela o impedia de colocar o corpo para fora, mas se apoiou nela com tanta intensidade que a fez render. Ele acendeu o cigarro e o observou queimar. O cheiro acre da fumaça e fogo fez seus nervos se acalmarem, mas o luto que se seguiu, tão familiar e silencioso, tornava tudo pior. Apesar de Kevin e ele serem muito parecidos, a diferença fundamental entre ambos fazia Neil se sentir a galáxias de distância de tudo aquilo. Kevin podia contar com Andrew, e Neil não tinha ninguém com quem compartilhar sua falta de esperança e solidão. Quer fosse embora hoje, amanhã ou na semana que vem, Neil iria sozinho. 2, 5, 10 anos a partir de hoje, se Neil estivesse vivo, estaria sozinho. Podia ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas estaria sozinho até o dia em que morresse. Nunca confiaria em alguém o suficiente para permitir que se aproximasse. E era por isso que Neil não podia ir embora. Ainda que cada célula de seu corpo gritasse que deveria fugir, Neil não podia fazê-lo, não depois de ver a ceninha entre Kevin e Andrew naquele dia. Talvez ele fosse patético, ou talvez estivesse com inveja demais para ir embora. Talvez Neil só precisasse entender. Por que Kevin sempre tinha mais? Kevin viverá com uma família horrível, mas tinha uma casa e uma reputação e fãs. Ele crescerá sob os holofotes enquanto Neil fora deixado sozinho em uma dúzia de países ao redor do mundo para cuidar de si próprio. Kevin perderá a mão, mas ganhará a liberdade. Era teimoso e habilidoso o suficiente para continuar de onde havia parado, mesmo que isso significasse aprender a jogar com a outra mão. Tinha um treinador e um colega de time dispostos a desafiar os Moriyama por causa dele. Por quê? Por que Kevin merecia tudo isso? Por que ele merecia Neil? Por que Neil deveria ficar e se preocupar com ele, quando sua própria vida corria risco? Considerando o modo como Kevin o tratara durante todo o verão, Neil deveria estar feliz. Era o momento perfeito para ir embora. A equipe iria pensar que ele era um garoto assustado que não conseguia lidar com a verdade sobre os Moriyama e a imprensa estaria muito ocupada seguindo Kevin e Rico para se preocupar com mais uma raposa fracassada. Neil deveria mandar uma mensagem de agradecimento anônima para Rico e cruzar a fronteira com o México. Mas não poderia fazer isso. Ainda não. Ele sacudiu o cigarro no parapeito da janela para que as cinzas caíssem e com o dedo espalhou a mancha escura pela tinta branca. Olhou para as nuvens, procurando nelas o rosto furioso da mãe. Um de nós tem que continuar vivo, mãe. Não seria Neil. Era óbvio que ele era burro demais para sobreviver sem a mãe, considerando que se metia em encrencas como aquela. Mas talvez Kevin conseguisse. Talvez superasse tudo isso de algum jeito, munido de seu talento, da obsessão psicótica de Andrew e da proteção feroz de Mac. Talvez ele conseguisse chegar ao fim da temporada se mantendo na escalação das raposas e ficaria a salvo. Se recuperaria e estaria livre. Neil não podia ir embora até saber que Kevin ficaria bem. Não queria ter que descobrir estando do outro lado do mundo.
Ele respirou lenta e profundamente, tentando inalar o máximo de fumaça que pôde, e observou o cigarro queimar até o filtro. Acendeu mais 2 cigarros antes que seus colegas de quarto aparecessem. Neil apagou o terceiro quando ouviu a porta da frente se abrir. Jogou as cinzas do parapeito da janela no carpete, esmagando-as com o sapato e enfiando a bituca na mochila para mais tarde. Então, organizou de qualquer jeito seus pertences até que parecessem arrumados. Com o cofre devidamente trancado, saiu para cumprimentar seus companheiros de equipe. Se sentiu distante ao vê-los entrar. Talvez já estivesse morrendo, sua alma estúpida desaparecendo de seu corpo baixo em preparação para um fim brutal. Seth surgiu primeiro, arremessando as malas para o lado. Estava no meio de um discurso exaltado e precisava das mãos livres para gesticular furiosamente. Matt vinha logo atrás com uma expressão paciente e uma terceira mala nas mãos. Matt empurrou a porta para que fechasse e passou a mala para Seth, que a jogou junto com as outras. Neil não sabia ao certo com quem Seth estava mais irritado, Abby, Allison ou o grupo de Andrew. Seu discurso alternava de um para o outro sem uma lógica definida. Parou apenas quando não tinha mais palavrões para dizer. Por fim, jogou as mãos para o ar em um descontentamento profundo, virando-se para Neil. E para piorar tudo, tem uma porra de um amador como reserva. Kevin o aprovou, disse Matt. Como se isso fosse fazer eu me sentir melhor. Seth olhou para Neil. Neil encarou de volta, nem um pouco impressionado com a irritação do outro. Sua apatia só serviu para deixar Seth ainda mais irritado. Nós já éramos uma piada, agora viramos um vexame. Quando os outros descobrirem isso, vamos ganhar os jogos só porque estarão ocupados demais rindo para nos levar a sério. Esse era para ser o nosso ano. Confiei nele para escolher o reserva porque ele disse que ia conseguir fazer a gente passar a fase de mata-mata do campeonato. Mas isso é repulsivo. Ao menos dê uma chance ao Neil, sugeriu Matt. Day está ferrando com a gente, reclamou Seth. Não é certo. Você está com a atitude errada, rebateu Matt, apontando para ele. Kevin nunca ia recrutar alguém que fizesse a gente passar vergonha, já fazemos isso muito bem por conta própria. Se você quer que a gente ganhe esse ano, então é melhor agir como tal. Precisamos de uma linha de ataque coesa. Já que você e Kevin são uma causa perdida, você vai ter que se virar com Neil. Ele é baixo, não joga bem e parece que tem problemas de comportamento. O treinador disse que ele tem potencial. E Matt olhou para Neil. Andrew disse que você é rápido. Neil franziu a testa. Quando ele falou isso? Quando você acha que foi, sabichão? Perguntou Seth. Falamos pra caralho de você depois que você meteu o pé. Dan perguntou o que eles achavam de você, comentou Matt antes que Neil pudesse reagir. Nick disse que você precisa passar mais tempo com a gente. Aaron disse que você precisa ser mais agressivo. Kevin não disse nada, o que seria estranho em circunstâncias normais, já que Kevin não costuma economizar nas palavras, mas imagino que ele esteja distraído. Mas Andrew acha que você pode correr mais rápido do que qualquer pessoa do time. O treinador disse que você correu 1 quilômetro em 4 minutos no Arizona. É verdade? Você é meio baixinho para correr tão rápido. Eu gosto de correr, resumiu Neil. Que se foda a corrida, resmungou Seth. Aprenda a fazer gols. Dizem por aí que você não conseguiu fazer um único gol no Andrew. Não, admitiu Neil. Ainda não. Quando conseguir, então pode falar comigo, disse Seth. Até lá, fica fora do meu caminho e tenta não me atrasar demais no jogo. Bem-vindo à Toca das Raposas, acrescentou Matt seco enquanto Seth agarrava a mala e entrava rapidamente no quarto. Ei, vamos jantar no centro hoje. É melhor nos divertirmos antes que isso tudo exploda na nossa cara. E não quero estar aqui quando Andrew estiver entre uma dose e outra. Vocês dois podem ficar sem se matar enquanto eu vou falar com as meninas? Provavelmente, disse Neil. Ele e Seth conseguiram conviver até Matt voltar, mas apenas porque ignoraram a presença um do outro. Seth estava ocupado arrumando suas coisas e Neil ficou feliz em se manter fora de seu caminho. Quando Seth terminou o que estava fazendo no quarto e foi para a sala, Neil arrumou a bagunça que havia feito antes. Matt colocou o computador em uma das escrivaninhas e se distraiu na internet até a hora de se encontrarem com os outros. O centro nada mais era do que uma longa rua de lojas que se ramificava do campus a uma curta distância da Torre das Raposas. A maioria das lojas vendia equipamentos do campus, mas havia 2 livrarias e meia dúzia de pubs.
Com tão poucos alunos, mais parecia uma cidade fantasma. Metade dos lugares por onde passaram tinham placas informando que reabririam mais perto do outono. O restante permanecerá aberto na esperança de atrair os alunos dos cursos de verão e os atletas que começariam a chegar nas semanas seguintes. Eles acabaram em um lugar que era uma mistura de bar e pizzaria. O sofá em formato de L ao canto era perfeito para Neil, pois poderia se sentar num ângulo para observar seus companheiros de equipe. Esperava a mesma balbúrdia que presenciara na casa de Y-Mac em sua primeira noite na Carolina do Sul, sobretudo após presenciar a tensão que Seth e Allison acrescentavam ao time, mas ficou agradavelmente surpreso. Quaisquer que fossem suas diferenças, os veteranos tiveram anos para se acostumar, e todos passaram boa parte do jantar conversando. Até Seth e Allison tentavam se enturmar, civilidade essa que Neil atribuía à cerveja. Ele ficou quieto e grande parte do tempo permitiram que ficasse. Já passara algum tempo conversando com o grupo de Dan depois da briga com Kevin, e Seth e Allison simplesmente não se davam ao trabalho de conhecê-lo melhor. As únicas vezes que alguém lhe perguntava alguma coisa no jantar eram quando Dan ou Matt queriam sua opinião sobre qualquer que fosse o assunto em questão. Estavam no meio do jantar quando Dan e Matt saíram. Neil os viu sair, mas para além de Allison dar uma cutucada em René, ninguém falou nada a respeito. Assim como ninguém mencionou a mudança no distrito, apesar de ser provável que todos estivessem pensando nisso. Tinham praticamente o restaurante inteiro só para eles, mas a falta de outras conversas significava que suas vozes se propagavam com maior facilidade. Dan e Matt voltaram depois de algum tempo, as roupas um pouco mais amarrotadas. Dan pegou a conta com o barman no caminho de volta para a mesa. Seth fez um brinde com Matt, erguendo o copo com o que restava de sua cerveja, mas olhava para Allison enquanto o fazia. Dan e Matt foram na frente no retorno ao dormitório de mãos dadas. René caminhava atrás deles com Seth e Allison. Neil estava contente em caminhar mais para trás. Quando voltaram para o andar, Nick esperava por eles no corredor. Ei, René, disse Nick. Se importa de ligar para o celular do Andrew? Ele perdeu o celular? Perguntou René, pegando dela dentro da bolsa pequena. Eu perdi, respondeu Nick. E o cara que o estava carregando. Ele não está atendendo as minhas ligações. Meu Deus, Nick, reclamou Matt. O treinador falou para você ficar de olho nele hoje. Eu sei o que ele disse. Nick fez cara feia para Matt. Tente você fazer isso qualquer dia desses. Cadê o Kevin? Dan exigiu. Não saiu do quarto desde que voltamos, disse Nick. Aaron está de olho nele. René ergueu a mão para pedir que se calassem. Todos ficaram em silêncio no mesmo instante para observá-la. Ela estava com o telefone no ouvido, mas não dizia nada, provavelmente ouvindo enquanto tocava do outro lado. Neil percebeu que alguém devia ter atendido pelo sorriso de René, mas não fazia ideia de como René podia sorrir com tanto afeto quando falava com alguém como Andrew. Te acordei? Perguntou em vez de dizer oi. Queria falar com você hoje, mas Nick disse que você vazou. Ah, tá certo então. Tento de novo amanhã. Almoço talvez? Tá bom. Boa noite. Ela desligou a ligação e guardou o celular. Ele está na casa do treinador. Talvez o treinador quisesse se certificar de que ele iria tomar o medicamento esta noite. René deu um aperto encorajador no ombro de Nick. Ele está seguro. Kevin está seguro. Descanse um pouco. Não podemos fazer mais nada esta noite, a não ser trancar as portas e rezar. Obrigado, respondeu Nick, voltando para o próprio quarto. Eles se separaram, cada um entrando em seu dormitório para se preparar para dormir. Neil subiu pela escada de madeira até a beliche de cima e se deitou. O pequeno prazer de ter uma cama de verdade não durou muito. Depois que as luzes foram apagadas e seus colegas de quarto pararam de se mexer, só restaram para Neil a escuridão e seus pensamentos. Ficou acordado durante muito tempo pensando em Kevin e quando conseguiu dormir, sonhou que o pai esperava por ele na Toca das Raposas. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.